A gente vai mostrar a rentabilidade desse mês que passou aí, que a gente fez todas as alterações. Tô ansioso. Ano passado eu fiz 290 shows. A gente não tem um contrato de obrigatoriedade com nenhuma instituição. Meu dinheiro vinha de show. Perdi a voz, não tem dinheiro entrando. Merece aplausos, cara. Se a gente for ver, ela tá bem pulverizada, mas falta estratégia. Cara, só de pensar de não ter liquidez ganhando bem, eu fico desesperado. Bom, chegamos no escritório, certo? O nosso escritório Escritório que a gente fez da Portfólio da Grão. São quase 900 metros aqui. Você sabe quando tem madeira no teto é porque o negócio tá muito Não, certo, aqui, né? cara, a gente pegou e em 3 meses e meio a gente terminou o escritório, a gente gastou quase 4 milhões, eu acho, pra fazer. Eu tô no mercado financeiro há 15 anos e aí desde então eu cuido de cliente e produzo conteúdo. Então eu criei um ecossistema, uma base de pessoas que confiam em mim, que me seguem e eu ensino as pessoas. Poxa, não importa quanto você ensine alguém, às vezes a pessoa não vai ser capaz de aplicar isso na academia, mesmo sabendo tudo. Aí ela precisa de um personal trainer, né? E o personal trainer aumenta o resultado da pessoa, garante que ela vai chegar lá, cobra ela no dia ruim. Então as pessoas precisam de alguém para fazer isso e muitas vezes para também trazer o conhecimento que elas não têm. O consultor de investimentos faz isso. Então ele pega essa base de milhões de pessoas, hoje a gente tem quase 40 milhões de seguidores no grupo e a gente oferece para essas pessoas a possibilidade de cuidar do dinheiro delas. Então tem um sentido no ecossistema do negócio. Imagina que a gente já gasta dinheiro na aquisição de um cliente para educação e a gente dilui então a aquisição porque a gente paga tráfego, o cliente paga para algum curso, alguma experiência educacional. Isso daqui permite que a gente continue investindo. E aí então a gente agora tem o lead e a gente oferece para o lead uma solução que é cuidar do patrimônio dele. E aí a gente também potencializa o nosso negócio porque agora a gente tem uma receita empilhável, que é a receita da consultoria de investimentos, né? A Portfel, ela é a consultoria que mais cresce no Brasil disparadamente. Então, quem que você quer cuidando do seu dinheiro? Alguém que tem um incentivo em vender algum produto ruim, então você tem uma comissão sobre a venda de um produto, ou alguém que não tem comissão sobre a venda de produto? Poxa, foi um pouco pensando nisso que a gente decidiu cuidar do dinheiro dos nossos investidores através da consultoria de investimentos. O gerente, ele deve satisfação para quem? Banco, né? Pro chefe dele. É a empresa. Então, o chefe vai botar meta, vai incentivar para vender produtos perversos muitas vezes, etc. A gente tem outra figura, que é geralmente a figura que cobra por comissão, um commission-based, muitas vezes um assessor, né? Cara, ele deve satisfação para quem? Para quem paga para distribuição do produto, porque ele vai ganhar comissão. Então, eu vou vender um CDB, um COI, alguma coisa. Eu divulgo esse produto que é bom, mas eu não vou ganhar nada, ou esse aqui que não é tão bom assim e eu vou ganhar 10%. O consultor, ele soluciona um pouco disso. E aí, Fê? Estamos mostrando meu dia hoje. Olha só! Esse é o chefe. Esse é o chefe. Esse é o chefe. Lembra, pra quem deve satisfação? Esse é meu chefe aí, ó. E aí, bom? Só sem risadinha agora, hein, chefe? Tudo bom. E aí, chefe? Esse é meu chefe, é meu CEO. A gente trabalha junto desde na XP. Ele que me levou pra XP. O problema é que ele negociou bem demais. Bem demais. E aí não deu tempo de ficar rico lá, né? Jogar contra ele é difícil, então. É melhor jogar a se juntar. favor. Você tem coragem de falar isso publicamente? Essa parte você vai cortar, né? E aí a gente começa a reunião, geralmente vai das 9 a meio-dia, mais ou menos. Mas eu vou sair antes pra gravar. Quem é o cara que atrasa na reunião aqui? Quem é o cara que atrasa? Vamos perguntar, vamos ver. Ó, estão perguntando quem é o cara que atrasa na reunião. Vamos ver quem tá Quem é o faltando cara que aqui, ó. atrasa? Vamos ficar aqui até o último a chegar. O Gradinho geralmente é um cara que ele chega no horário. O Gradinho. Às vezes ele sai mais cedo, né, Gradinho? Cara, é o único dia que eu saio mais cedo, cara. O cara faz E aí, isso. falando, beleza, mano? Esse é o Gradinho, esse é o Luiz. O Gradinho, ele é quase um influencer, ele é muito desenvolto na câmera, entendeu? Ele cuida da Finclass, aí o Luiz aqui cuida da Portfel. E aí, Fredão? O Fred cuida da Grão. Um ponto importante, você sabia que a sua audiência tem 15% em todos os produtos Logitech? Veja aqui, ó, a gente usa Logitech em tudo. A gente usa Dá uma Logitech em todos os escritórios, mouse e teclados. Me filma aqui, ô Júlio. E se você também quiser 15% de desconto em toda a loja oficial da Logitech, é só você usar o cupom PRIMOCASH15, que lá você tem cupom de desconto em qualquer produto Logitech. QR Code na tela, link na descrição, vai lá, PRIMOCASH15. Você tá uma saia justa, né? Os caras tão putos comigo, ó. Luiz, Thiago, a Ju, minha mulher. Ô, bro, você não conhece aqui, né? Aqui não. Vamos dar um rolê. Pô, como eu te falei, aqui é um dos escritórios nossos, né? E a gente abriu aqui porque a gente precisava do escritório nessa região, que é onde tem muito cliente, consultor e etc. Aí, ó que interessante, aqui, ó, a gente tem os assets under management, ou seja, o quanto que a gente cuida de dinheiro, né? E então a gente tinha, 2,7 bi aqui, 6 meses antes tinha 0. Aí, cara, outro novembro aqui, ó, 7,9 bi, aí estamos com 10,6 bi agora. Só que, cara, a gente começou há 2 anos e meio a cuidar do dinheiro das pessoas. Então a gente é a consultoria que mais cresce hoje no Brasil. Que legal. Aí você transferindo pra gente, a gente vai dobrar esse número aqui, não é? Mais ou menos, uns 20. Vamos ver o que vai acontecer.
Ó, aqui, cara, a gente tem os consultores todos. Então aqui é onde a turma trabalha e a gente tem as salas ali onde a gente trabalha. Aqui é onde a gente geralmente fica no dia a dia. E é massa que tem uma vista pra todo canto. Aí você vê, de um lado tem gente jogando beach tênis, do outro tem gente no trânsito e tem a gente aqui. É loucura, né? Ô, bro, e você tá ganhando uma grana com cripto, então? Não, calma, comecei agora. Ah, mas tá Comecei ganhando uma agora. grana, né? 20% você ganhou? Não, percentualmente tô ganhando uma Uma grana, grana, não é? fodida. Não, sim, aí sim. Ó, ali do outro lado a gente tem a sala de reunião, pegamos uma sala pra gente. Você ganhou 20% já em cripto, então? 20% foi em 20 dias, nessa carteira aberta, pô. Nessa carteira bem. E no que tá fechado é muito mais. Sim, sim, mais. Ah, porque você decidiu abrir uma parte da sua grana pra A turma. gente começou uma carteira, foi o seguinte, Aham. o que acontece? Eu comecei a falar de cripto e a galera começou a entender meio que tigrinho. Aí, ó, mais um golpe. Ah, o Albani, porque eu não divulgo tigrinho, essas porra eu não divulgo. E aí eu comecei a falar de cripto, não, mas não todo mundo, a galera, olha lá, mais um golpe. Duvido que você... Aí teve um comentário, acho que um ou dois, que fez assim, mas duvido que você investe. Eu falei, então pode crer. Então eu vou mostrar. Só que aí eu falei, cara, vamos estruturar uma carteira do zero mesmo, porque aí ficamos naquela, tipo assim, faz com dinheiro grande, os caras vão começar a falar, mas aí, né, se eu tivesse esse dinheiro, a gente decidiu fazer todo mês 10 mil reais. 10 mil reais, não tem meta assim. A gente ia fazer uma meta também, de fazer, vamos fazer até 1 milhão, vamos fazer a carteira chegar a 1 milhão. Aí entra no bear market, não chega a 1 milhão, vai virar piada. O bom é que você faz piada com você mesmo, né, cara? Sim, foda-se. Tipo, não tem tanto, né? Exato. Se der errado, vai virar conteúdo. Não, é o que eu falei com ele, falei com a galera, falei o seguinte, cara, eu não ligo não, tipo assim, de piada, eu tô cagando pra galera. Agora tem que ver quanto de estômago vocês têm. Esse aqui é o Robson. Prazer, como é que Cara, eu só vai? esqueci o seu nome. É Juliana. E ele é o gênio das criptomoedas. Ele é o gênio das criptomoedas, é. Senta aí, Ele tá com uma pirâmide nova. É, uma pirâmide financeira. Você não tá... A gente veio oferecer, inclusive. A gente veio aqui pra isso. Ô, cara, então, olha só, eu comecei nessa mesma. Eu falei, vou investir publicamente minha grana. Aí eu comecei faz 7 anos, acho. Tanto que eu te mandei mensagem e falei, cara, tô pensando em fazer isso aí. E aí, o que você acha? Aí eu fui lá e botei lá um dinheirinho. A gente começou com quanto, você lembra? Cara, acho que o primeiro aporte foi menos de 100 mil, cara. Foi 30 mil. É, foi 30 mil. Aí eu falei, vou começar com você, não vou botar muito. Se botar muito vai parecer Era que não sei o rumo que a lá. 1 milhão. Rumo a 1 milhão, botei 30 mil. Aí comecei lá o primeiro mês. E aí outro mês fui e botei, não sei, R$1.600, 10 mil reais, 5 mil Eu reais. não botei fé, porque antes de começar a gravar, ele virou pra mim e falou assim, cara, esse vai ser o vídeo que a gente vai gravar por anos. Eu falei, pô, você, Thiago, falando pra mim que esse é um quadro que a gente vai gravar por anos, pô, não vai gravar. Ah, comecei, falei, vou inspirar todo Cara, mundo tá- a investir um pouquinho todo mês. Tá no 92? Porra, aí passou 12 meses, bateu 1 milhão. Falei, puta, agora já ficou grande. Agora a galera já tá distanciando. Aí passou mais, sei lá, uns 12 meses, bateu 10. Aí falei, puta, agora ficou muito longe. Aí passou mais uns meses, estamos em 100. Falei, cara, agora ficou arrogante. Ficou um chute no saco o negócio, entendeu? Mas essa é a parada. Quando você começou a fazer, você mostrou pra galera, ó, tendo uma constância, depois você faz o que você quiser. Se quiser, um dia lá deu um bear fudido, vamos meter 200 pau agora? Vamos, a gente decide e faz. Sacou? Por isso que a gente tá querendo fazer a parada... Não, acho que é muito legal isso fazer, tem que fazer, a galera tem que ter cripto, tem que investir dinheiro, mas a real é que você só vai se lascar, mano. Se você ganhar dinheiro, é isso. Ó, se você perder dinheiro, já. Só Só pra você ver Quem uma vai ganhar, parada. quem vai perder, todo mundo vai perder. O Thiago tem muito dinheiro investido e, mano, a carteira é 100% positiva, mas tem um ativo, porque dentro de uma carteira tem um monte de ativo. Aí a galera pega um ativo como exemplo e fala assim, não, falou o cara que investiu em sei lá o quê, tá ligado? Pessoal, eu ganhei, cara. Talvez uns 400% de rentabilidade. Em talvez uns 7 anos aí. Mano, você pegar os fundos de ações. Cara, nos últimos 7 anos, não sei qual bateu isso daqui. A galera acha que eu tô perdendo dinheiro. Não importa o que eu falo, eu pego uma nota de corretagem, eu mostro, olha aqui, ó, eu paguei esse preço, tá aqui, ó, eu ganhei tanto. Aí o pessoal, eles, mano, ficam bobo. Eles não veem o que tá Aí acontecendo. ele fala assim, e JHSF lá que você pagou aquela ação lá 3 que e vendeu caiu? por 2,50, É, tá ligado? mano, Ele é fala, loucura. pega uns bagulho... Ninguém quer ver o seu sucesso não, mano, é loucura. Você pagou quanto o Bitcoin a última vez que você comprou? Eu comprei ontem, pô. Paguei 94 mil. Mano, eu paguei 200 R$200. reais. Aí eu vendi a 202, mano. Eu comprei depois, na época da XDEX, eu paguei o quê? Uns 30 Cara, mil, esse aí 20 na mil? XDEX, nem fala disso, cara. Sei lá, 20 mil, 30 mil reais, não sei. Aí a XDEX fechou. Aí eu, pô, lá vou eu vender, eu tive que vender. No que eu vendi, o time que eu ia comprar, cara, o Bitcoin explodiu, estourou esse negócio. Mas, cara, eu compro, sei lá, Eu comprei a 7 anos. 50 primeiro. Não, 10 anos quase. Eu comecei tardão. Primeiro que eu não tinha dinheiro. Que também é desculpa da galera, não tem dinheiro, não invisto. Mas eu não manjava nada, não sabia porra nenhuma, comprei 50 50 mil mil dólares. dólares. Mas em cripto, os caras compram,
quando tá caro e vende quando tá barato. Isso em nada na tua vida você faz isso. Nada, não tem nada na sua vida que você faça isso. Nada. Cripto, os caras fazem isso. Pra mim é uma coisa que eu não consigo entender. Quem que posicionou a galera assim de... Opa, tá 110 mil? Vou comprar, 110 mil. Aí foi pra 80. Caralho, vou vender essa porra. Tá? É um viés psicológico. E aí, cara, é onde mora a grande oportunidade, porque você tem vários indicadores, né, de mercado. Preço e valorização e tudo isso. Mas o único indicador que eu nunca errei na minha vida, cara, é o de sentimento. Então, por exemplo, se você pegar, eu tenho uma palestra que eu boto as capas de revista. Desde lá de trás, Veja, Isto É, tudo. Toda vez que tem uma capa top, ou seja, tá tudo bombando, cara, depois a bolsa cai. Toda vez que tem uma capa de crise, desespero, depois a bolsa sobe. E aí, a gente acha que isso daí mudou, que as pessoas agora aprenderam, que agora tem internet. Continua igualzinho, mano. Todo mundo tá com medo? Compra. Cai, eu mando mensagem pra ele na hora. Caiu, vou comprar. Como que você tá, velho? Em termos de grana, investimentos, assim, o que você... Como tá a sua cabeça, cara? Tô pensando em parar de trabalhar. Ah, mas você pode já, não pode não? Pode sim. Mas você também. Ah, mas se eu não disse que eu quero, você falou que você Eu quer, falei cara. que eu quero, não posso mesmo. Não posso ainda não, porque não Não? dá, né? Eu tenho uma missão a cumprir. Qual que é a missão que você tem que cumprir? Fazer esse povo feliz aí. Você tem algum objetivo de grana? Eu tinha um objetivo, passei o objetivo e... Mas não tem um próximo? Tem que ter, né? 100 milhões, talvez. É um bom objetivo, né? Mas eu não quero essa... Isso vai acontecer, entendeu? Vai acontecer. Não precisa desse, porra, vou trabalhar, porque senão você bota 100, daí chega no 100, agora é 1 bilhão. Aí o cara fica nessa loucura que não tem que ter loucura. Mas eu vou te dar um exemplo, por que o Thiago tá perguntando isso. Tem muitos clientes que falam o seguinte, pessoal, Robson, Thiago, eu quero me aposentar ou eu quero desacelerar um pouquinho daqui 5, 10 anos. Então eu tenho um número, né? Eu tenho um número de patrimônio que vai me gerar uma renda passiva de tal magnitude. Então, é mais nesse sentido. Você já chegou num valor que você consegue suprir suas necessidades hoje, você consegue desacelerar, porque sua agenda é bem cheia. Já pensou Mas daqui 5 anos, não, daqui eu já 10? diminuí minha agenda. Esse ano já diminuiu muito. Diminui bem minha agenda. Ano passado eu fiz 290 shows. Teve mês de ficar um dia em casa. É que vai encavalando, quer ir ali na terça-feira ganhar 150 pau, subir no palco fazer 1 hora de show, ou 2 horas de show. Mas, cara, eu pensava assim também, Mas parei. aí esse ano eu falei, aí mudei de escritório, muito por conta disso, fui pro Douglas. Do escritório que eu venho, é show. Meu dinheiro vinha de show. Eu parei de fazer show, porra, perdi a voz, não tem dinheiro entrando, sacou? Lá a gente tá construindo, a gente tá há 3 meses só, né, juntos. Tá construindo uma parada pra poder diminuir show, pra poder criar uma imagem maior. Eu já, por fora, comecei a tentar mudar essa imagem de... Porque a galera acha que a gente é um idiota. Sinceramente, é bem isso. O comediante é já comecei a falar um pouco de dinheiro, eu tenho negócios, tô indo nos podcasts mais falando de outras coisas, que a galera... Fui no Flow falar de outras coisas, fui no Caio Carneiro. Aí a galera, caralho, entendeu? Tá mudando. Ontem um cara me parou lá no evento e falou, pô, irmão, queria te falar, fui lá no Caio lá, que legal, não sabia que você tinha essa imagem, essa ideia, né, de investimento, de ter negócio, família. Que imagem vocês tinham? Dá vontade de perguntar quem mais vocês tinham, cara? Pelo amor de Deus de mim. Essa é a ideia de trazer outras paradas. Porque, cara, parar, eu não vou parar, cara. Ninguém aguenta ficar em casa também sem fazer porra nenhuma. Não. A gente tem que produzir. O ser humano é feito pra produzir alguma coisa. A gente tem que ter uma utilidade, senão o cara fica maluco. Cara, você investe... Você tá com a conta na XP ali, né? Tenho na XP, eu tenho coisa fora, eu tenho um restinho que ficou lá no BTG. Tenho imóvel, tenho cripto. Mas assim, Pô, cara... mas a ideia não é diversificar? Não, você tá bem, pô. Não, mas a pergunta é assim, o que você tem em XP, BTG, etc., você tem uma figura de um assessor lá dentro. Eu tinha uma menina que era assessora minha, que veio do meu empresário na época, que ela era muito ruim, e eu não sabia nem dizer se ela era ruim. E aí meu empresário trocou, foi pra BTG, eu fui até pra EQI, e o cara que me atendia lá na EQI era meio bosta, e eu voltei pra XP e achei uma mulher muito foda. A Marina, ela é dona ela é da Invest Smart, e ela atende contas muito grandes e tal. Acabou que eu cheguei direto nela, ela consertou muita coisa, possivelmente, que você vai falar aí que tá ponto de atenção, é cagada antiga, que ela acabou tá tentando ajustar e acertar de coisas que acabou ficando pra trás e tudo mais. Qual que é o seu modelo de cobrança lá, você sabe? É FII fixo. É FII fixo. Então você tem um FII fixo e recebe o rebate dos seus produtos. Sabe quanto você paga de FII fixo? Não era assim. Pra mim, esses vídeos, eles geram muito cliente, né? Pô, eu gravo com um monte de gente, o Cariani, Brino, Netão, sei lá, uma galera. O Brino, eu não conheço o Brino, ele é legal, né?
Porra, cara, você vai Queria gostar. conhecer ele, Vocês é vão legal. combinar muito, mano. Vai ser legal O demais. cara é meio pancado. O Júlio falou que ele é gente boa também. Ele é bem... E ele é diferente, ele é também um cara business, tá? Ele é super legal, mas é um cara também bom de business e tudo mais. Eu nem imaginava, cara, ele ouvia o Primocast dormindo, cara. Eu ouvia pra caceta, assim. Ouvia muito, é? É loucura. Ele falou pro primo assim, Né? não sei se é bom ou se é ruim, mas eu escuto pra dormir. Não, mas ele Eu escuta ouço desde isso o também, mas no comecinho. meu caso é até legal, né? Só começando falando um pouquinho do grupo em si, né? A gente tem diversas frentes, né? Eu acho que você já conhece algumas, né, Renato? É muito focado em educação financeira e o que a gente consegue ver, né? Deixa eu até vir para cá, acho que fica melhor. Então, entre Finclass, enfim, Top Invest, MBAs diversos, né? Quando a gente fala de gestão patrimonial, a gente tem a Grão, nossa gestora, né? E a Portfel. A Portfel cuida de gestão patrimonial de pessoa física e pessoa jurídica. 3 anos e meio a gente vai chegar em 100 bi, cara. Esse é o nosso objetivo maior, assim. Tomar, amém. Então hoje estamos em 10, né? A expectativa de chegar até o final do ano em 14, 15 bi. Quando a gente fala de consultoria patrimonial, o pessoal vai muito mais do que só investimentos, né? Do que tange investimentos. Então a gente cuida não só da carteira dos nossos clientes, planejamento, a gente tem também dentro da Grão uma área de planejamento financeiro. Então vou dar um exemplo, um empresário que fatura muito, ganha 50 mil reais por mês, só que ele gasta 60. Então como que a gente consegue organizar a vida financeira para aí depois ele eventualmente ser atendido pela Portfel? Nós temos uma área também de wealth que a gente chama que é planejamento sucessório, blindagem patrimonial, otimização tributária, seja no Brasil ou fora do país. Aqui, a gente não tem um contrato de obrigatoriedade com nenhuma instituição. Então, assim, Isso a gente pode... é muito importante. A gente pode te atender, cara, no Itaú Private, no Santander, no Safra, cara, sei lá, no JP Morgan, em qualquer lugar, na XP, no BTG, em todos os lugares. Então a gente não tem nenhum rabo preso com ninguém. Aí eu queria até entender um pouquinho, Renato, como que você chegou nessa carteira. Então, vamos pensar o seguinte, aqui é a sua carteira de ações. O que chama atenção, obviamente, que tem algumas empresas grandes, aqui falando de Brasil, né? Mas, por exemplo, a gente evidenciou a Azul, né? Eu peguei um histórico aqui de 5 anos, né? Quando a gente pensa em renda variável, é médio e longo prazo sempre, acima de 5 anos, né? Porque tem volatilidade no mercado. Mas a Azul, né? Eu coloquei alguns pontos aqui que são importantes, né? Ela já é um mercado apertado em nível de rentabilidade. Como que você escolhe as suas ações? A gente fez uma operação na Azul, agora há pouco tempo, que a gente ganhou, acho que foi 6%. Isso daí a gente fica fazendo operação menor na Azul, não é só hold. Que é lançamento entendeu? coberto? Não, normal. Compra ação, prevê ali uma queda tal, vende e tudo mais. Swing, compra e venda da Mas ação. não é trade, tipo day trade, essas coisas. A gente vai olhando algumas operações. A gente fez algumas a gente faz com proteção. Isso, com opção, né? Pode ser um cheiro do percentual da carteira que você tem ações. É 10% da carteira, 20%, 30%. Já foi 50%. Já foi 50%? Já foi 50%. Mas é 20 e poucos agora. 20 e poucos? Eu era mais radical. Sendo bem prático, tá? Então, obviamente que tem boas ações, tem ações aqui que você comentou que você faz algumas estruturas, enfim, de curto prazo, né, para ganhar com a volatilidade. E eu trouxe outras opções aqui, né, de IVO11, que são um ETF de principais empresas pagadoras de dividendos, tá, do mercado, né, do Ibovespa. E aqui BRX, que é um índice com as 100 principais ações do mercado brasileiro. Em teoria, aqui a gente tem uma posição que a gente consegue ter uma rentabilidade do mercado como um todo, né, e ela muitas vezes até muito protetiva. Porque ela surfa, por exemplo, uma onda de VEG, mas ela acaba diluindo, pulverizando o risco de azul. Tá? Então a gente chama isso de gestão passiva. Então, obviamente que cabe na carteira algumas ações boas, que a gente chama de ações value, né? Para você comprar e ficar por muito tempo. Agora, ações que eventualmente podem sofrer uma queda representativa como a azul, dado, né, uma empresa de aviação que tem uma margem apertada, sofre com oscilações, crises, com dólar. Então é importante a gente, talvez, pensando em longo prazo, e a gente pode aprofundar isso com o seu perfil, ter uma carteira estrutural melhor definida, talvez, falando de ações. Você precisa entender o patamar de vida que você chegou. Você chegou num ponto de vida, cara, muito alto. Então, tem certas coisas que não valem mais a sua hora. Tipo, você ficar, cara, o que eu faço agora? Será que é uma operação de compra? Pô, parece que vai cair, vai subir. Cara, tipo, você começa a entrar num grau de detalhe na carteira que começa a não justificar o que você pode ganhar mais com o tempo que você vai perder fazendo isso, entendeu? Então você tem um patrimônio já relevante que faz mais sentido, às vezes, você concentrar em coisas diversificadas, alguns ETFs, por exemplo, do que, cara, ficar fazendo grandes operações, com lançamentos de opções, etc. Você está otimista ou pessimista com ações para sua vida, para a carteira? Ou você não tem opinião? Não, eu sempre tô otimista. Você é otimista, né? Sempre otimista, sim. Cara, eu tô muito otimista também agora. Muito otimista. Não a maior parte, mas uma das maiores partes do que eu tô alocando agora. E eu deixei 100 milhões em caixa agora publicamente e toda semana eu tô comprando 1 milhão. E quase tudo em renda variável. Por quê? Porque, cara, a gente tá passando, eu acredito, por uma das maiores crises que a gente já viveu na história.
Pelo menos enquanto eu tô vivo. Então a gente tem nos Estados Unidos um problema, que você tem tudo muito caro lá, e ao mesmo tempo você tem no Brasil tudo muito barato, e numa crise que a qualquer momento isso aqui pode piorar mais ainda. Quando você pega o múltiplo das ações aqui no Brasil, a gente tem um múltiplo de lucro próximo de 7 vezes hoje. 7 vezes é nada, cara. Isso aqui é muito abaixo da nossa média histórica. E nos Estados Unidos, você tem lá um número de 30 vezes lucro. Então você tem 7 vezes lucro no Brasil, durante uma crise gigantesca, uma taxa de juros gigante. O que todo mundo pensa hoje? Que a gente está falando de ser anticíclico, de ser diferente dos outros, a taxa de juros hoje está muito alta, e aí todo mundo tem grana fala, pô, vou investir em renda fixa, eu não preciso correr risco que vou ganhar uma grana, e as ações estão aqui embaixo amassadas. Só que é como se fosse uma balança, né? Sempre faz assim, aí depois faz assim. Ninguém nunca acerta. Então hoje que você tem a taxa de juros muito alta, daqui a pouco todo mundo vai vir para cá porque a taxa de juros vai baixar, só que, pô, aí vai ser tarde demais para investir, entendeu? Então agora eu acho que é um time interessante pra gente ter uma posição em ações. O que eu tô fazendo lá fora? 2 coisas. Uma é comprar Bitcoin, porque para mim é dolarizado. E outra coisa é comprar renda fixa em dólar, mas não ações. Pô, ação é bizarro, cara. Tem ações que eu acho incríveis lá fora, Netflix, Disney, pô, até Nvidia, etc. Mas, pô, você vai pagar um múltiplo delas hoje é loucura. Então hoje eu tô investindo em dólar mais 6 lá fora, uma puta taxa, ou Bitcoin. É onde eu estou concentrando mais meus investimentos, sabe? Então, acho que o simples fato de a gente diversificar a carteira e ser anticíclico, porra, faz a gente ganhar muito dinheiro. Já faz ganhar dinheiro, é Faz isso ganhar mesmo. muito dinheiro. E hoje, o que todo mundo tá metendo pau? Ação. Todo mundo mete pau em fundo imobiliário, entendeu? Que o que a galera tá fazendo, geralmente a galera tá no atraso do que vai acontecer, né? Tipo, era pra ter comprado antes do mercado estourar. A galera não comprou. Aí estourou, tá todo mundo sabendo que ninguém se orienta, ninguém... O que eu falei ontem pra caralho. Ninguém quer estudar. Não, a gente falou lá, tipo assim, E abrir não a um carteira. coach qualquer, um puta coach. Aí veio a mulher falando assim, a menina lá que tava... Quero fazer copy trade, eu quero copiar. Aí eu falei, por que você não estuda? Pra aprender o que você tem que fazer em vez de você copiar o que a gente tá fazendo. Ela, mas aí... Aí Aí dá trabalho. Aí é foda, estudar é difícil. Falei, de ser fudido também é, né? É mais difícil, né? É mais difícil ainda. Tá, e eu acho que a mesma tese de ações segue para fundos imobiliários. Pô, a gente talvez consiga montar um portfólio onde você consiga ter, independente do ciclo econômico, né, um momento cíclico, enfim, de estresse, você consiga ter uma rentabilidade média esperada. E tem, obviamente, que, além disso, tem toda a estratégia. Ambos são de debêntures incentivadas, mas, além disso, o nosso time de crédito, enfim, nosso time de produtos, ele avalia a carteira em si. Destrincha a carteira e fala, pô, a gente opta por esse, além de ser mais barato, ele é mais pulverizado, tem menos risco, menos volatilidade. Já abarca todas as estratégias quando a gente fala de FIIs. Batendo na carteira ainda um pouquinho de renda fixa, então eu vou... Cara, o Master você tá acompanhando? Você tem mais do que 250 mil no Master? Não. Não? Somando tudo, não tem. Não. Para ti é claro isso, Renato, a dinâmica de FGC, risco de emissões bancárias? Médio. Vamos pensar o seguinte, o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, para emissões bancárias, ele garante até R$250 mil por instituição financeira. Tipo assim, se quebrar e você tiver 200 mil, você recebe 200 mil. Se tiver 300 mil, você recebe 250 mil. Então a gente vê que tem uma alocação grande de Master, tem o Reuters aqui também que é do Master. Qual que é o problema? Ele é considerado no mercado high yield. Ele tem um risco maior, ou seja, um retorno maior. Então muitas casas acabam indicando porque a performance vai ser melhor, mas ele tem um risco dentro do produto e da instituição. Então é importante sempre ficar dentro do FGC e geralmente esse tipo de emissor, high yield, independente de ser Master ou outros, ele gera mais comissionamento. Então a gente toma cuidado por conta disso também. Sempre ficar dentro do FGC, tá? E avaliar se efetivamente esse é o melhor emissor. Porque às vezes você vai ter uma diferença de 0,2, 0,3, não faz diferença, não é importante. Isso não vai fazer tanta diferença ao longo do tempo. Então é melhor pegar um emissor com mais seguro, com mais credibilidade, enfim. Só que aqui é um ponto de atenção também, tá? Então, exposição a crédito privado. O que é o crédito privado? Uma empresa, ao invés de pegar dinheiro no banco emprestado, que é caro, ela emite uma dívida no mercado. Só que se ela tiver um problema, e juros no Brasil tá alto faz um tempo, né? Pode eventualmente ter um passivo maior, né? Ela tem um custo maior, então ela pode eventualmente ter uma recuperação judicial, um problema de eventualmente honrar os pagamentos. E a gente tem visto isso nos últimos 2 anos, tá? A gente precisa ver os percentuais, né? Obviamente não tem FGC, gera um maior comissionamento, mas tem o risco aqui de, se uma empresa quebrar, o dinheiro de você está em xeque, né? O seu dinheiro está em xeque, então você pode virar zero de um dia para o outro. Ah, tenho R$100 mil investido no CRA de Minerva, entrou em recuperação judicial, de um dia para o outro vira zero. Qual que é o ponto da Minerva, cara? Pô, puta empresa. Quebrar é uma coisa meio impensável, assim, né? E acho que o que você tem aí no geral é meio impensável que quebre. Porém, pô, a gente passou por umas cagadas nos últimos anos aí, teve Light, pô, gigantesca, Americanas. Teve lojas americanas. Então, assim, você tem umas coisas que vão aparecendo que pode calhar de ser o seu. Por isso que é melhor, geralmente, quando vai investir num negócio desse, você ter uma estrutura que diversifica muito mais. Então, assim, para você é mais fácil de acompanhar, que você concentra, então ao mesmo tempo está diversificado. Então, você tem um fundo incentivado, que você não paga imposto, igual, só que aí você tem, sei lá, 100, 200, 300 títulos lá dentro, entendeu? A comissão significa time de venda. Então, quanto mais difícil de explicar,
mais comissão tem. É mais ou menos isso, entendeu? O COI, cara, geralmente até muitas vezes o próprio assessor ou quem vende não sabe explicar a estrutura que existe por trás de um COI, entendeu? E dá comissão pra caramba. Acho que só para fechar a renda fixa, a gente notou aqui também que títulos públicos que são excelentes, opções, se a gente for falar título público de um país, ele é o título, é o ativo financeiro com o menor risco possível, é basicamente risco zero. Mas o que a gente nota são vencimentos longos. Mas esse O que eu não acho que necessariamente é ruim. É antigo. É cagada antiga. Não, você deve ter tomado uma tungadaça então aí, né? Mas assim, ó, um título longo não necessariamente é ruim. Não necessariamente é ruim. Na verdade, onde eu mais estou investindo minha grana hoje são ações e títulos longos agora, entendeu? Só que é muita volatilidade. Não é uma coisa que eu, por exemplo, eu recomendaria pra você, eu não faria isso. Mas pra mim, mano, é assim, eu acho que é onde eu mais vou ganhar dinheiro. Tipo assim, quando você investe num negócio desse, é como se fosse assim, eu tenho, duas certezas, eu tô aqui e no vencimento eu vou estar aqui. Só que até lá, não faz isso. Então ele pode fazer isso, ele pode até perder se eu resgatar Não, mas antes isso da hora, aí não entendeu? me afeta, não. Volatilidade pra mim é tranquilo. Não, Hoje sério, eu juro. tô investindo muito, cara, num Tesouro Renda Mais, 2065. O vencimento é em 85, se eu não me engano. Então, se são 60 anos a gente chama de duration, sabe? Então esse negócio oscila igual Bitcoin. Igual Bitcoin. Só que, como em 2065 ele vai estar aqui, até lá ele oscila. Só que como a taxa de juros hoje está próximo de 15%, no momento que essa taxa cair, se ela cair, vamos supor que ela cai de novo para um dígito. Mano, eu tô rico. Você entendeu? Tipo assim... Eu tô rico. Aí sim! Aí eu tô rico. 1 milhão aqui vai virar 5, vai virar 10, entendeu? É uma coisa assim. Qual que é o meu ônus? Meu ônus é ter que esperar e aguentar a oscilação. Eu não me afeta a volatilidade, não. Se eu entender a estrutura, tipo assim, é isso aí, não me afeta, não. Não tenho problema com volatilidade, não. Então essa pode ser uma pimentinha interessante aí. Exato. Acho que se é um dinheiro que você não precisa, você pode ter essa exposição à volatilidade, ganhar, eventualmente com uma saída antecipada com marcação ao mercado. Mas um ponto importante também é saber a taxa que faz sentido você entrar. O Thiago pegou uma taxa acima de IPCA mais 7. 7,5. 7,5. Tem carteiras aqui pagando inflação mais 4. Mas se a gente for olhar o histórico, na média é maior. Então, será que era o momento para alongar tanto? Talvez não. Mas aí entra a questão também de um viés de alocação, porque um título longo tem mais comissionamento. Tá? Então, ponto importante também, avaliar se foi alocado via tesouraria ou via tesouro. Via tesouro direto não tem comissionamento. Via tesouraria da instituição tem comissionamento alto muitas vezes, principalmente quando é longo. É um ponto de atenção. A gente pode avaliar isso futuramente também. Eu fui burro também. Eu deixo minha carteira de investimento, eu não deixo nesse celular, o celular fica em casa. Se alguém tá roubar. certo. O que tem de fora, nessa carteira é isso daí, ó. Tá bem, né? MicroStrategy. Legal, hein, cara? Ousado. Cash 3. O que você acha? Vai? Cara, podemos falar daqui a pouco quando terminar esse vídeo aí. Acabar o vídeo. Até antes de perguntar de falar de diversificação, você tem noção hoje como que é o desenho do seu portfólio, Renato? 20% em ações, como você comentou, X% em renda fixa. Renda Como que tá fixa é hoje? mais, acho que porra, eu não consigo abrir essa pizza aqui agora. Mas eu acho que renda fixa é mais, eu acho que tá perto de 50 e poucos %. Enfim, aqui é um pouco, cara, de uma alocação sugerida, assim, em cima do pouco que a gente falou, né? Essa é a ideia. Pensando em grandes números, tá? Então, um percentual maior, falando de Brasil, talvez majoritário em renda fixa, porque historicamente entrega muito resultado sim, tá? Mas cabe um percentual em renda variável, em ações e fundos imobiliários. Lá fora a dinâmica é totalmente diferente. Então, historicamente o juros é baixo, a inflação é baixa, o juros é baixo. Então, o que entrega maior retorno? Bolsa, mercado de ações, né? Mas precisa também ser aderente ao perfil de risco. Então, se mexer muito, você ficar preocupado, tirar seu sonho e você sacar antes, você pode perder dinheiro. Não, eu nunca saquei nada antes. Então, historicamente, o mercado de bolsa entrega muito resultado, aí na média 8-10% ao ano. Tá? Então, lá fora, a gente busca até uma exposição maior em renda variável, principalmente em ações. Boas ações. Não necessariamente também, vou passar aqui um pouquinho dos produtos, mas não necessariamente em um ativo específico, mas, por exemplo, ETFs, pulverizando a carteira. Base neutra, vou ver só um exemplo de VT. VT base neutra, ele tem ações globais, majoritariamente em Estados Unidos, 55%, 60%, e o resto Europa, Ásia, enfim. Arrefecer um pouquinho, então, eu não sou dependente dos Estados Unidos. Eu tenho outras exposições. Então, você consegue ser um pouco mais protetivo. Alguém já falou dessa maneira para você em relação a constituição de carteira, distribuição de ativos? Legal. O que você quer que eu fale?
Legal é foda, né? Não, muito legal, muito legal. Não, muito legal. Legal Puta é foda. apresentação. Gráfico bem feito e tal. Não, é isso. A ideia é que às vezes ter mais pontos de atenção, inclusive com o nível de investimento, até com objetivos, né? Diferentes também. Por exemplo, eu também invisto imóvel, compro imóvel pra caramba. Você tá comprando imóvel com financiamento, alguma coisa assim? Gosto de comprar na planta e não tem tanto tempo. Então, tipo assim, eu ainda não financio nenhum, porque todos vão ficar prontos. Entendi. Inclusive tem um que tem que entregar agora. Na verdade, esse eu comprei de um amigo que tava precisando de vender, eu comprei e tal. E foi bom, foi uma boa compra. É legal você comprar com financiamento isso daí depois, né? O que eu faço? Eu até te falei. Mas você faz consórcio, né? Eu abro um consórcio junto, geralmente. Mas isso não é nada... É considerável. E aí, vou pagando parcelas pequenas, igual, sei lá, vai sair, sei lá, daqui em 3 anos eu tenho que pagar 30% do imóvel, então parcela de R$1.000, R$1.200, um imóvel de 300, 400 mil reais. Aí lá na frente, abro um consórcio junto. Lá na frente a gente vai ver qual vai ter meu pensamento. Tipo assim, quita o imóvel, deixa alugado, vende o imóvel, paga, sei lá, vê como que anda com isso. Mas eu acho que isso é interessante. Eu fiz um agora que... Aí esse eu fui direto com a construtora, uma amiga, inclusive, ele foi uma mãe, né? Eu comprei, sei lá, em 15 vezes, 2 imóveis, era 620, davam os dois, eu vendi cada um agora por 460. Tinha 1 ano e meio. Foi bom, um bom negócio. Você pagou 620 os dois. Aí você pagou então uns 310 e vendeu por 460. Em um ano. Em um ano, 1 ano e 5 meses, 1 ano e 4 meses. Bom negócio. Os imóveis que você comentou que você tem dentro da holding hoje, são quantos imóveis hoje, aproximadamente? Então, esses imóveis ainda Acho que eles não estão lá. vão ficar prontos. São quantos, mais ou menos? 8. E você pensa em mantê-los ali como complemento do portfólio, que cabe sim, eu acho que é então, importante é interessante. para ter uma renda passiva adicional ou futuramente vender? Qual que é o Então, objetivo? não sei, isso é estratégia que pode ver como está no momento, né? Porque, sei lá, vai estar valendo a pena manter. É um local que está na valorização. Tem aqui, tem em Campinas, tem... Na planta valoriza legal, né? Eu acho interessante comprar na planta por isso, porque só a valorização de quando ficar pronto já valeu pelo que você pagou. Sei lá, eu paguei 30% do imóvel, paguei 100 mil reais, eu vendi ele lá, paga o consórcio, paga tudo e já valeu. Mas aí é a estratégia que pode ser traçada para quando ficar pronto para ver o que vai fazer. Se você quiser a nossa ajuda aqui, pô, seria uma honra te ajudar, entendeu? Eu não sei como estão os seus planos. E tem o nosso modelo que é um modelo de fee-based, parecido com o que você tem hoje. Não, mas com certeza... Até madurou demais a gente trocar essa ideia aqui, né? A gente tá esperando você ficar muito, muito rico. Então vai ter que esperar mais um pouquinho. que Então isso, foi cara? cedo demais, foi verde. Tem que esperar mais. E aí, Julinho? E aí, bro? Você não sabe. Não sei não. Lembra aquele papo que a gente teve com o Albani? Deu certo, cara. É nada. O Albani é nosso novo cliente aqui. Coisa boa. Estamos cuidando da carteira dele. Fizemos várias movimentações já. Migramos para cá a carteira da XP, carteira do BTG, parte da carteira internacional. Fizemos várias mudanças. E agora a gente tem que apresentar a rentabilidade da carteira dele, né? Ele deve estar curioso. Tá curioso, porque a gente já fez várias movimentações. Em maio foi um mês meio loucura. Ele já chegou ali na frente, vamos buscá-la. Aliás, olha só, se você também quer investir junto com a gente, se você quer um consultor da Portfel cuidando dos seus investimentos, porque às vezes você tem uma conta no XP, às vezes tem uma conta no BTG, às vezes você investe no banco, né, no Safra, no Itaú, no Santander. Você pode ter a nossa ajuda da mesma forma que eu mostro aqui nos vídeos, a gente cuidando de um monte de gente. É só você clicar aqui embaixo, vai ter um formulário, você vai preencher o nome, e-mail, colocar o seu celular, um consultor do nosso time vai entrar em contato com você, vai entender tudo sobre a sua vida e ajudar você a estruturar uma carteira de investimentos que condiz muito mais com o futuro que você precisa, tá bom? Então só clicar aqui embaixo. Hey, man! Aí, ó, eu não consigo, cara. E aí, tudo bem? E, cara, incrível. Segunda-feira, dia da depressão nacional, mas tô aqui, feliz. E malhou hoje já, né? Já treinei, cara. Tô sinistro nisso aí. É mesmo? Sinistro. Eu sou muito dedicado, cara. Muito dedicado. De verdade? Pra tudo. Se eu decidir um bagulho, esquece. Ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Eu vou ficar trincadaço. Já tô começando já. Mas você tem uma fase trincado, né, cara? Porque assim, você tava acima do peso, aí você ficou trincadaço, começou a usar umas roupinhas mais juntinhas, sabe assim, a roupinha mais coladinha e tal. Aí foi engordando, aí você começou a botar uns coletinhos, um negocinho do lado. Pra dar uma disfarçada. Não, mas é porque, cara, a agenda de show, ela atrapalha muito pra isso. Só que eu usava isso aí de muleta, né? A agenda é foda, camarim é foda, muita coisa. Falei, mano, eu vou fazer com a agenda apertada. Que aí todo mundo vê que dá pra fazer, pô.
Porque você tá treinando todo dia. Todo dia, sem errar. Porque um dia eu tava assistindo o seu show, tava eu com a minha esposa. Aí você pegou e falou de mim lá no show. Viu? Não, mas é verdade. Eu faço Eu piada gosto de mim, Julinho. Aí, ó. Viu? Eu gosto, cara, eu gosto. Não, porque os caras babaca eu não vou fazer piada, que aí os caras vão ficar puto, aí não aguenta, aí tem que ficar explicando. Não, eu faço, eu fiz umas piadas com o Belo, na época lá que, né, separou e tal. Fui esse final de semana no show dele. Aí no meio do show, cara, aquele show de 3 horas lá, que ele faz um show mais maneiro, assim. Ele parou o show e falou, o Albani tá aqui, vai fazer piada comigo? Eu não acredito que ele vai fazer isso, cara. Ele devolveu, tá? Eu fiquei, ó. Eu falei, não é possível. Ô, mano, olha só. A gente tem uma política muito transparente aqui. Então a gente mostra basicamente os principais indicadores da empresa para os clientes, colaborador, todo mundo, né? Então hoje aqui, a gente tá com 11,7 bi. Então subiu 1 bi depois que você decidiu entrar aqui. É que é seu patrimônio, né? É de publi, né? Aí o pessoal veio. Não é o meu. Ó, e, cara, a gente tá crescendo bem, ó. Tá com 1,9 bi, 2,2, 2,6. A gente é a construtora que mais cresce hoje no Cara, Brasil. em 2 anos. Não é? Cara, tá muito rápido. E a gente tá com 168 mil clientes aqui. Aí a gente tem o cantinho do café. Já do utilizei. Já utilizou? Já aqui, ó. Pô, sabe que esse negócio tive que mudar, porque eu tomo muito café. É à vontade aqui, né? Três Corações patrocina a gente há um tempão, só que eu tenho que tomar de keffe agora, que senão não durmo mais. Eu tava tomando uns 20 por dia quase, 15, 20. Pô, você sabe um negócio que eu descobri esses dias, Julinho? Passei aqui, a Isa até, eu descobri um negócio, dia desse, eu descobri que a pipoca era à vontade aqui na empresa. A Isa que me contou. Pô. Eu senti um cheiro de pipoca aqui, eu falei, o que tá acontecendo? Cheguei lá, tinha uma pipoqueira. Eu falei, o que é isso, Isa? Ela falou assim, não, pode fazer pipoca. Eu falei, o quê? Nossa empresa pipoca é de graça. Vou passar aqui só pra pegar pipoca. Aí ela abriu o armarinho, lá tinha um monte de pipoca. Eu falei, E pipoca é saudável, bicho. É saudável, pra dieta é bom. Não é aquela 100% saudável, Não mas, é essa. mas é Então boa, corta, é boa. corta. Achei louco. Você sabia disso, Julinho? É pipoca, há um ano tem de graça na empresa, eu não sabia. Vou botar aqui um painel de tudo que é à vontade de graça, o pessoal saber, às vezes nem o pessoal sabe. Ó, Caicão aí. E aí? O pessoal não sabe, mas às vezes o Thiago não avisa o time que tem gravação. Às Aí vezes? Aí o time tem que sair correndo. Ó, tem um monte de plaquinha de YouTube, o caramba, assim, é bem legal. Aquela ali, ó, poucos tem, hein? Que é do Spotify. Essa eu não tenho, essa eu nunca nem tinha visto, na real. Essa é, tem o quê? Os 7 canais que tem hoje, né? Poucos que são. Ou 3, sei lá. Menos de 10 que tem no Brasil. É a gente, Jovem Nerd, sei lá. Então aí a gente tem aqui, tem o time de administrativo, gente de gestão, RH, jurídico. Aí aqui é minha sala, daqui a pouco a gente volta aqui. A gente tem no grupo, a gente chama de business units. Então a gente tem, sei lá, o Primo Rico é uma business unit, o Bruno Perini é uma business unit, sei lá, a Finclass é uma business unit, né? Aí a gente tem aqui Primo Rico, Bruno Perini, a nossa pós-graduação com o Luiz Barsi, o Flávio Augusto, o Paulo Guedes, o Washington Oliveto. Aí tem time de vendas, social media, aqui é tecnologia, segurança, CRM. E é o andar todo. É, o andar todo, o andar todo. Eu fico pensando na cabeça do cara passando aqui e falando assim, mano, hoje de noite no show, quais piadas eu vou fazer com essa turma que tá aqui, né? Não, Porque calma, calma. Tô aqui pra aprender. Não, pior que eu vejo, cara. Eu falo isso com minha mulher na cabeça, ela não aceita isso, assim, ela não consegue conceber. Eu consigo ver alguma... Isso é bom, assim, na real. Eu consigo ver algum ponto engraçado em tudo. Até quando eu me ferro muito assim, eu falo, cara, mas é engraçado. O cara se ferrar ser enganado é muito engraçado. A pessoa falou, não, porra, não, se você for ver assim, sai da caixa. Você tá olhando de fora e fala, é muito engraçado, pô, o cara acreditou na história que é muito difícil acreditar. Ó, aqui é o nosso Hall da Fama, velho. Você, aqui, ó, aqui daqui. Olha aí, quando eu vim aqui, ó. Mano, isso daqui é 2020. 2020, né? Isso aí? 27 de janeiro, ou seja, 2019. Cara, foi quando a gente rodava junto ainda. Lembra que às vezes ia no evento, você ia junto? Foi essa fase aí. Foi isso mesmo. Cara, que legal, velho. Você sabe, quando eu falo para as pessoas, ó, vê quem que vocês conhecem. Cada um tem a sua figura que lembra primeiro, né? Você é uma das pessoas que as pessoas mais lembram. É mesmo? É. Cara, que maneiro. Isso tá acontecendo em muitos nichos diferentes, cara. Isso tá muito legal. Eu tenho essa facilidade de estar com o povo, então eu vejo ali quem tá no show, né? Mas às vezes, pô, você pega um cara e fala, esse cara não me conhece. Aí o cara, é o Bani. Eu falo, cara, o cara me conhece, cara. Que legal. É, todo mundo te conhece. Pô, cara, agora você falou que você é um malhador, né, mano? Que você é o cara que treina e tal, né? Eu falei isso? Não falou isso, Julião? Eu sou malhador? Que quando ele decide fazer um negócio focado e rebenta. Agora a gente quer ver a hora da verdade. O teto aguenta? Agora a gente quer ver a hora da verdade. Cara, é sério? Vambora. Vamos ver quanto que faz. Vamos ver se você bate o meu recorde de 25. 25? Vamos lá. 2, 3. Tem que passar o queixinho, hein? 4, 5. Ô, mas respira, cara. 6. Mano, o cara tá ficando vermelho, vai explodir, vai estourar. 7. É com obstáculos.
9. E olha lá. Mandou 10. Merece aplausos, cara. Maravilha. Parabéns, hein, cara. Pô, o cara tá malhando mesmo. Tá em dia, né? Não, cara, eu aprendi com o carinha que eu não posso falar malhar. Malhar é coisa de... Mas eu também só falava malhar, os fala caras, malhar, treinar, mas pô. Chegou o Júlio desse tamanho e falou, treino. A gente tem os estúdios todos. Ali o podcast, pós-graduação, a gente grava o YouTube aqui. Tem umas marcaçõezinhas no chão, então dependendo de quem vai gravar, aí fica mais rápido, já posiciona pra pessoa, entendeu? Aqui é o Primo Studio, que é onde a gente produz todos os vídeos do grupo. Então a gente produz mais ou menos 8.800 vídeos por ano. Caraca, é muita coisa, velho. 8.800 vídeos, cara, é Não, bastante. tá maluco, é muita coisa. Entre podcast, Instagram, você usa TikTok? Eu uso muito, cara. Muito, né? Pô, eu e minha esposa esse ano, eu não sei se você tá acompanhando, assim, mas a minha esposa dominou o TikTok. Cara, eu vou te falar, eu sou uma vergonha. Eu tô lá no TikTok, lá como criador de conteúdo, mas eu não tô lá, eu não fico no TikTok. Eu não sou o cara que fica no TikTok. Só que o TikTok é uma ferramenta animal. É bizarro. Animal. Mas Bizarro. você tinha que entrar, velho, porque é uma resenha lá. Aí aqui fica uma parte onde dos consultores. Robson. Aí, Robson. Robson. Filho de Rob. Robson. Tudo bom? Ó, beleza? Caraca, Beleza? é verdade, Robson. Falando de Robson, ele teve um son agora. Parabéns, agora, inclusive. Tá tudo Eu bem? fiquei um pouquinho, tá tudo bem. Que Fiquei bom, um pouquinho graças a ausente, Deus. O Alfredo conseguiu ajudar nesse período, né? Claro, não, tá tudo Mas foi tudo certo, tá tudo bem, agora voltamos ativa. Cara, mas tem uma notícia pra te dar. Hoje é um dia importante, porque a gente preparou a apresentação da sua carteira e a gente vai mostrar a rentabilidade desse mês que passou aí, que a gente fez todas as alterações. Bora. Então, Tô ansioso. Eu não sei se eu tô, mas... Enfim, temos que fazer, né? Responsabilidade. Mas já criativa, nem sempre o mês é bom. Ainda mais o primeiro mês. Nem sempre e tudo Que é mais. mês de mudança. Mas assim... Já tá me preparando? Deu merda? Não, cara, não é que deu merda, é porque pode ter dado. Vou voltar. Vai te preparar, né? Porque às vezes, né, Julinho? Aí você vai todo felizão. Vim do treino, segundona, o cara todo de branco, vem. Prosperidade. Prosperidade. De riqueza. Mas se der confusão, eu tô pronto. Oi, mãe. Essa é minha mamãe. Tudo bem? Muito prazer. Isso aqui tudo é da senhora, né? Que legal. Parabéns. A minha mãe, ela pega e ela fica ali na empresa da Maíra, né? Aí na hora de imprimir alguma coisa, ela vem gastar a minha impressora aqui, entendeu? Minha mãe é foda, cara. A gente atende muito jogador de futebol aqui. E aí, o jogador, o cara ele tem um salário muito alto, ele ganha muito dinheiro, nem todos terminam a vida bem. Mesmo tendo ganhado muito dinheiro. Porque nem todos têm essa mentalidade de negócio, investir, etc. E acho que nem todos os humoristas bem-sucedidos também, e, pô, eu conheci uma turma que já passou por aqui, tem essa cabeça que você tem, cara, que é uma cabeça muito boa. De onde que veio essa sua cabeça de business? Porque você não é só um comediante, você é um empresário, né? Eu leio muito há muito tempo, cara. Livros assim de Pai Rico, Pai Pobre, Homem Mais Rico da Babilônia, Pensa em Riqueza. Cara, isso assim, tô falando de 2006, 2005, eu já li essas coisas assim. E aí eu sempre fui interessado. Talvez pelo fato de eu vir da engenharia, não sei se isso tem a ver, eu sempre tive interesse em empreender, criar um negócio, porque eu já estudando a gente sabe que não pode depender de governo, não pode depender dos outros, de ninguém. Então eu sempre tentei me instruir, ler e tal, chegar junto de quem sabe mais do que eu, pra poder aprender e tudo mais. Sempre tive essa mentalidade assim. Seus pais, eles cuidavam da grana, investiam, faziam alguma coisa assim? Nada, zero. A gente passamos por muitas dificuldades assim. Nunca fomos pobres, assim, não tenho o que comer, mas tipo... Já cortar a luz em casa, porque não pagou a luz e cortar mesmo, corta hoje, amanhã paga. Tá tudo bem que a gente tira daqui pra botar ali, já passamos muito por isso. Talvez por isso também, de ver isso em casa, falei, cara, eu preciso estudar um jeito de não passar por isso mais. Jogador, eu não sei, assim, muito artista também, os caras acham que vai durar pra sempre, né? Não, entra X, sei lá, 200 mil na conta todo mês, vai entrar pra sempre. E não pode ser. Cara, meu primeiro carro legal, eu tenho uma X4 agora, eu comprei em setembro, porque minha mulher falou, cara, não dá pra você ficar andando de T-Cross sem isso no filme. Eu andava com o carro alugado. Os caras davam tchauzinho no farol. Pô, quantas vezes o motoboy, tá aí o banho, misericórdia. Olha aí, mano. Porra, os caras rachavam de rir. Aí ela, cara, não pode, bicho, pelo amor de Deus, porque eu não ligo muito pras coisas, entendeu? Mas isso que o Thiago tá falando, Renato, não é trivial, tá? Você ter essa postura. Porque tem muito cliente nosso que ganha muito dinheiro e não tem nada guardado, tem zero de liquidez. É um pouco do que você falou, né, Thiago? Ele acha que esse hype, ou eventualmente o público que ele atinge é perpétuo, né? E ele não se programa. Cara, só de pensar de, tipo, não ter liquidez ganhando
ganhando bem, eu fico desesperado, que eu fico, cara, não sei se eu vou ganhar bem, assim, pra sempre, se eu não tô fazendo agora, imagina... Cara, e como que tá sendo a sua experiência até agora com a gente? Cara, a comunicação é boa, não, é legal, é aquilo, né, cara? O problema é que a gente... Não o problema daqui, o problema é que é o seguinte, vocês entendem muito mais do que... Não importa o quanto eu estude, vocês vão entender muito mais do que eu, porque vocês vivem disso há muitos anos e tal. E esse negócio é um negócio de muita confiança. Você chega pra mim e fala, irmão, você precisa comprar... Obviamente que nunca acontece isso, você precisa, né? Falar, nossa indicação é que você compre isso aqui, ó, vai subir de preço mês que vem. É baseado nisso, fala, é coerente, vai, tomara que dê certo. Mas não tem sido muito legal, assim, de todas as que eu passei, mais transparente, a gente conversa legal, assistência ali o tempo inteiro, não fico esperando resposta, não fico voando com nada. Cheguei aqui falando dos negócios dos consórcios, já estamos avaliando e tal. Isso é um lance de muita segurança. A gente preparou uma apresentação dessas mudanças que estão acontecendo e o começo do acompanhamento do seu portfólio para que você possa começar a ter clareza, ter histórico, saber de onde a gente veio, para onde a gente está indo. O Robson vai apresentar para a gente, fica super à vontade. Tá? Essa é a sua carteira real. Se a gente for ver, ela está bem pulverizada, mas falta estratégia. Então, o que chama a atenção aqui? 10% em produtos estruturados, os famosos COIs, né? Eu acho que você já conhece o produto, você já nos avisou antecipadamente, mas isso chama muita atenção, né? A parte de ser tipados... Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Como que foi quando você fez o COI, assim? Como que foi esse processo o seguinte, Foi dizendo que isso era um produto que para vir para o Brasil, ele vinha envelopado como COI, mas ele não é um COI. Ele era um outro tipo de produto, só que para chegar aqui teria que vir dessa forma. Que COI, uma estrutura, a gente sabe que não é legal, mas assim, como vem dessa maneira... Tal, e esse não era o COI. É um e aí COI você que fica... não é COI? Exatamente. É COI. Inclusive é produto estruturado. Vem em classificação como COI. Muita coisa, tá? 10% da carteira, ainda mais falando do seu patrimônio, é muita coisa. Se a gente for falar de comissionamento aqui, 3% mais ou menos de comissionamento em cima de 10%. É muita Posso coisa. fazer um disclaimer só? Deixa eu fazer só um disclaimer aqui, porque assim, às vezes o pessoal também fica chateado, né? Quando a gente fala que um produto como esse gera uma comissão muito grande para quem vende, isso é verdade. Mas não necessariamente o assessor de investimentos, o agente autônomo é uma pessoa de mau caráter ou má índole, etc. Porque como a gente fala muito aqui, assim, às vezes parece que a gente é um grande inimigo, odeio os assessores. Eu não, pelo contrário, tá? Eu fui assessor de investimentos por muitos anos lá no meu passado, não era uma má pessoa no mercado financeiro e tudo mais. Então, assim, assessores, a gente tá junto para transformar o mercado. Mas se você é um assessor que é muito conflitado e sacaneia o cliente, aí você não é dos meus. Se você é um assessor que você faz o bem pro cliente, aí você é legal. Mais importante, essa questão de promessa de rentabilidade, enfim, eu vi alguns COIs que desde 2024 não renderam, se era 1% ao mês que você comentou, não renderam nem 10% no período, ou seja, não é 1%. Tá? Então tá bem aqui do que eventualmente te passaram. O que chama atenção também é fundos imobiliários CETIPados, que a gente chama. O que é fundo CETIPado? É um fundo, Renato, que não é negociado em bolsa, acho que você conhece, né? Não é negociado em bolsa, eles vendem que não tem volatilidade, né? Não balança, mas se você for vender, aí tem um problema. Também parte de renda fixa, até coloquei aqui, mas não tem estratégia na parte de renda fixa, né? Visando proteger a carteira, aproveitar um pouco dos juros altos, da inflação alta no Brasil. A gente não tem uma estratégia bem definida. Uma parte de alternativos cabe até 3%, acho que tá ok. Fundos imobiliários. A gente já conversou anteriormente que você já tem alguns imóveis. O seu portfólio já contempla alguns imóveis, terrenos, enfim. Então, será que a gente precisa de fundos imobiliários na carteira? Talvez não. A gente está avaliando, inclusive diminuindo a posição. E parte do exterior aqui, 10%, a gente até vai segregar depois a estratégia, mas aqui cabem alguns ajustes também. Você não é um cara que é o nosso cliente aqui que você não entende o que está fazendo. Você é um cara super diferente. Até falar para a turma aqui, o Albani, ele é um cara que ele é humorista, mas é um empresário e é um investidor também. Inclusive tem uma carteira de criptomoeda que, tá ganhando uma grana, inclusive, não é? Tamo indo, Tá ganhando uma grana e tal. Então essa carteira dele ali tem componentes de uma carteira profissional. Então você tem uma carteira diversificada, em classes de ativos diferentes, né, com produtos com uma correlação negativa. Então, com certeza, o Albani é um cara que ele sabe o que está fazendo. Mas tem espaço para melhorar um pouquinho, obviamente, né? Vou pegar um histórico aqui de 24 meses. Em 24 meses, a gente está passando por uma Selic, um CDI alto. Né? Acima de 2 dígitos fazem mais de 2 anos. O que a gente vê aqui? Que nos últimos 24 meses, 17 meses você ficou abaixo do CDI. E somente 7 acima do CDI. Uma carteira deveria estar sempre acima do CDI? Não necessariamente. Pode ter volatilidade, mas chama muito atenção isso, tá? Isso é muito difícil, muito atípico de ver em uma carteira. Mesmo porque, como o Thiago colocou, você tem uma exposição à renda fixa, à renda variável, outras classes de ativo, então isso aqui é um número que chama atenção. Será que a alocação, independente dos percentuais em classes, ele foi feito em bons ativos? Não foi feito, tá? Eu vou te mostrar o porquê. Então, trazendo um pouquinho do diagnóstico aqui, de curto prazo, até o mês de abril, a rentabilidade estava bem abaixo do CDI. Pô, você não fez nem mistério.
Mostrou assim? Já empurrou. Então, maio, que a gente começou a operar junto, 3,57% de rentabilidade! Caralho, olha lá, fila da mãe. Olha lá, viramos o jogo! Porra, estamos saindo perdendo pouco. Isso é reflexo de algumas mudanças, tá? Mas teve uma mudança bem específica que a gente ajustou. A gente tirou essa exposição da sua carteira e vou te explicar o motivo. Em dezembro, sua antigo profissional, antiga corretora, enfim, que fazia a gestão da carteira, ela fez uma posição vendida em bolsa. Ou seja, ela apostava contra, né, a alta da bolsa. Apostava contra a queda. O que aconteceu? A bolsa começou a subir. Inclusive, atingiu Cara, mas deixa eu te falar, entrou vendido em bolsa mesmo? Vendido em bolsa. Você tava a parte daí, não? Era uma operação estruturada. Diferente do COI, que é uma operação estruturada também, mas agora é uma operação estruturada direcional, né? Uma posição contra Ibovespa. Cara, um princípio de vida aqui. Princípio de vida nos investimentos. Nunca alavanque os seus investimentos, cara. Porque assim, se você erra a direção, você tem um investimento podendo retornar depois. Quando você se alavanca, cara, você pode não conseguir voltar, entendeu? Ô, primo, o que é se alavancar? Se alavancar é como se fosse assim, ó. Imagina que eu tenho 10 milhões de reais. E aí eu vou fazer uma operação onde eu compro 100 milhões de reais de alguma coisa. Pô, Thiago, mas você não tem só 10 milhões? Tenho. Eu deixo 10 milhões em garantia. E eu compro 100 milhões de alguma coisa. Sem ter os 100 milhões. Sem ter os 100 milhões. Então, se isso daqui subir 10%, cara, eu vou ganhar 10 milhões. Porque eu tô ganhando 10% sobre 100. Aí eu vendo por 110, agora eu tenho 20 milhões de patrimônio. Só que se eu compro 100 milhões e o negócio, por mais que a direção fosse subir no longo prazo, se ele cai 10% agora, cara, eu perdi 10 milhões, como eu só tenho 10 milhões de patrimônio, a corretora vai me zerar, aí a gente depois... Foi liquidado. Não importa você estar certo se você alavancar sua capital, porque aí o time fica muito importante, aí não dá pra controlar o time, cara. Aí tem a ver com o time. Aqui, então vamos lá. Você entrou, 2025 vendido em bolsa, e como se não bastasse, em março eles dobraram a aposta. Como estava subindo demais, dobraram a aposta. Ela está muito caro, ela vai continuar subindo. Então, fizeram mais uma operação. Se você for ver, ó, ela estava só perdendo dinheiro, né? Ó, tá vendo? Ó, perdendo dinheiro, porque a bolsa estava subindo. O que aconteceu em maio? Inverteu. A bolsa caiu um pouquinho e a gente conseguiu recuperar uma grande parte e a gente vendeu a operação. A gente saiu da operação. Então, quando você ficou no net das suas perdas, né? Net é as perdas e ganhos ficou praticamente zero ali. A posição a gente vendeu. A gente não tem mais operação estruturada. E, obviamente, que reflete um pouquinho também das mudanças que a gente começou na carteira já. Então, teve uma rentabilidade boa, mas ainda assim, Renato, só para você ver, mesmo com esse ganho de 3,57, né? Você ainda, no ano, está abaixo do CDI, está 97% do CDI. A gente vai mudar esse cenário, obviamente. Tá mais... Vamos buscar. É só para mostrar que assim, a estratégia não foi assertiva, né? Você pagou para estar na estrutura, então quando você entra numa estrutura, seja um COI, uma estrutura, enfim, de renda variável, independente se ela for assertiva ou não, você já pagou um spread, você já pagou uma corretagem ali. Então, a gente não gosta desse tipo de estratégia. Pô, cara, vamos parar de falar assim, coitado, ele vai sair daqui triste, meu. Depressão. A gente tá ajustando. Nunca entrei em depressão ganhando 3,57% no mês. A gente tem um fundo, dos fundos que você tem fundos imobiliários, você tem um fundo, que ele é mais longo, desde 2018. Todos os outros, na mesma data, foram lançados em 2024, em janeiro 24, e todos são negativos. Por que a maioria dos seus fundos imobiliários foram lançados no mesmo período? Fundo novo. São fundos novos, ou seja, distribuição primária, geralmente, que acontece... O assessor, o gerente, enfim, ele ganha um valor por estar direcionando para esse tipo de ativo. Deixa eu explicar, isso é interessante. Existe uma operação que a gente chama no mercado primário e no mercado secundário. No mercado secundário é assim, você vai no seu home broker, aí você vai lá e compra ou vende alguma coisa. Isso é o secundário. Então você está comprando ou vendendo de alguém. O primário é quando vai entrar na bolsa alguma coisa. A gente aqui tem o melhor analista de fundo imobiliário do Brasil, que é o Ricardo. E é tão bom que a gente falou, vamos lançar um fundo imobiliário. E a gente fez todo o processo para abrir um fundo imobiliário, captar na bolsa isso daqui. E aí a gente se esbarrou no seguinte ponto. Para a gente lançar esse fundo imobiliário na bolsa, a gente geralmente precisa cobrar, na verdade, do cotista que vai entrar, uma taxa que varia de 3% a 5%, que geralmente é o que é pago para o distribuidor. Porque o distribuidor vai chegar e falar, Bani, vai ter um fundo imobiliário que vai entrar aqui, que é muito bom, etc e tal. Pô, aí você fala, beleza. Aí você vai comprar um negócio... por R$95, que vale 100, por exemplo. Então, a gente pegou e voltou para trás e falou, não vamos lançar um negócio desse? Contrário, você vai comprar por 100 um que vale 95. Exato. A gente quer fazer o contrário. Só que aí, quando você compra algo primário, então sempre que tem alguém falando, vai lançar um negócio novo aqui muito bom, geralmente existe uma comissão de distribuição. Não significa que é um produto ruim, porque às vezes pode ser um produto muito bom e tal. Mas, se
todos os seus são de emissão primária, pô, significa que geralmente é uma coisa recorrente. Significa que todos os primários eram melhores do que os que tinham na bolsa? Será? Sabe? Então fica essa dúvida. E aí você vai pagando. Se no ano você tem 4, 5% que você deixa de rentabilidade só em comissão, a diferença é muito grande numa carteira. Se renderia 15, vai render 10. Se renderia 10, vai render 5. É muita diferença. Então, esse é um dos grandes impactos dos seus fundos, entendeu? E o que o Ricardo faz, ele pega fundos com longa data já, que já maturaram, o mercado já conhece os ativos, enfim, conhece os gestores, então o nível de volatilidade é menor. Mesmo porque, Renato, o mercado de fundos imobiliários, né, quem dita as regras ali, quem compra, enfim, a volatilidade é ditada por compra e venda. Pessoa física, um pouco diferente do mercado de bolsa, de ações. Selic nesse patamar, as pessoas estão vendendo, entendeu? Isso explica essa queda representativa. Mas a gente vai procurar ajustar essa posição, a gente já começou, inclusive. Todos esses foram de emissões primárias? Todos aqui, ó. Tá vendo essa linha aqui, ó? A linha azul, o único que é o pegaram 11, né? Começou em 18. Todos os outros iniciaram aqui, todos, 2024, janeiro 24. Então é engraçado que todos eles foram comprados no mesmo período, entendeu? Será que eram as melhores opções? Eu acho que não. Então, isso aqui, Renato, representa 9% da carteira. Muita coisa. Falando do seu patrimônio também é muita coisa. Ponto importante aqui também, só falando dos COIs, novamente 10%. Tem uma pesquisa aqui da GV que até mostra que o retorno dos COIs pega de 10, entre 10, 9 COIs mais ou menos. Em teoria, entregam mais ou menos a taxa de um título público, até menos muitas vezes. Ou seja, até aquém de um título público. Ou seja, você poderia investir em um título do governo, baixíssimo risco, pouca volatilidade com liquidez, e os COIs, em grande maioria, rendem menos que um título público, são mais caros, então a gente acha que não faz nenhum sentido esse tipo de exposição. Outro ponto de atenção, títulos públicos no mercado secundário. Aqui não é especificamente o seu ativo, mas só para mostrar um pouquinho da diferença, tá? Você tem mais ou menos 3, 4% em títulos públicos acessados via tesouraria. Qual que é a diferença? Você pode alocar diretamente via tesouro, direto, ou via tesouraria. Qual que é a diferença? Se você comprar via tesouraria, eles dão uma bocanhada ali na rentabilidade. Então, vou te dar um exemplo aqui. Mesmo vencimento, tá? Na mesma data. Esse ativo aqui, se você comprasse na tesouraria, eles poderiam te dar uma taxa de 5,58 ou no máximo 5,82. Para eles te pagarem um pouquinho menos, eles estão cobrando ali um spread. Você poderia comprar direto no Tesouro, sem nenhum spread, a 5,89. Uma diferença grande. Aí, inclusive, se ele te desse o 5,58. Então, para vencimento 55, a mesma coisa. Tá? Você poderia comprar 5,93, né? Eles te ofereceriam, talvez, no máximo a 5,85 ou 5,61. Ô, cara, inclusive na alocação estratégica dele, você está considerando aumentar um pouco a posição à inflação aí? Bastante. Tá. Bastante inflação. Inclusive, a gente já começou a alocar a inflação. É onde eu tô colocando muito meu dinheiro, cara, agora. Toda vez que a gente chegou nesse ponto de mercado, os próximos anos foram muito bons para quem investiu nisso. E a gente tá vivendo uma grande crise hoje, né? Então tem taxas muito altas, a gente pode quase que travar uma taxa muito alta. E aí no próximo período, se por acaso a taxa começar a diminuir um pouquinho, porra, aí o nosso patrimônio cresce, entende? Eu acho que isso pode acontecer eventualmente. Acho que um exemplo aqui a gente comentou já, mas os fundos setipados são 15% da carteira. Então, aqui tem um problema muito grande, como a gente falou. É vendido que é um ativo que não tem volatilidade, né? Não é aquela volatilidade bolsa, ele meio que é flat, né? Só tem a rentabilidade ali do ativo. Só que o problema é o seguinte, você pagou para entrar, um spread, e para sair, às vezes custa caro. A gente pegou um exemplo aqui do ativo que você tem maior exposição. Se a gente fosse vender, às vezes não tem liquidez. Esse caso tem liquidez. Se a gente fosse vender, a gente teria um deságio de 15,50. Então, fundos setipados também, Renato, a gente não gosta. A gente prefere alocar em um ativo de bolsa, flutua conforme dinâmica de mercado, mais transparente. A gente sabe para onde ele está indo, tá? A gente consegue eventualmente ter mais transparência em relação à performance do fundo, tá? E obviamente que aplicar em um fundo listado é muito mais transparente e mais barato. Você vai pagar só emolumentos ali, taxa de corretagem, acabou. Você não vai pagar nenhum spread para entrar nele. Fechado, Renato? Isso tá claro? Percentual muito grande também, 15%. A gente vai eventualmente avaliar a possibilidade de saída. Esse caso de 15% a gente vai esperar um pouquinho. Acho que um ponto que a gente sempre bate aqui com os clientes, né, é a parte de crédito privado. Ativos de crédito privado, deixa um percentual também representativo. Muitos deles não têm liquidez, né? 3 casos aqui não têm liquidez. Todos os outros, a gente até fez uma conta aqui de ágio e deságio. A gente já vendeu todos. A gente até explicou, né, que a gente não gosta de correr esse risco. A gente pode eventualmente sair do crédito privado direto e migrar para fundos de crédito privado, bem pulverizados. Se tiver um evento de não pagamento, o risco é muito menor de você perder o dinheiro, né? Então, é basicamente isso. Então, sempre mitigar riscos. E a gente não vai perder essa exposição, né, de ativos que tendem a render. Exemplo, um ativo de crédito privado que tem a exposição a CDI, pós-fixado, ele tende a render bem mais do que o CDI, porque ele tem um risco maior. Vai buscar um ganho maior, né, que o mercado entrega, mas pulverizando o risco, pulverizando a carteira. Aqui na Portfel, a gente tem um crivo de crédito e de produtos totalmente distinto no mercado. Então, o que significa isso? Vamos pensar o seguinte, uma corretora, ela tem lá na prateleira 1000 fundos. A gente comercializa 30, 25, 40 ali. Por quê? A gente visita em loco os gestores, avalia se eles têm mais de 5 anos de história, se
se os gestores são os mesmos nos últimos anos, se teve um turnover, né, uma movimentação representativa de profissionais, se a estratégia foi mantida, porque se a gente não tiver muito alinhado e muito na mão tem sido feito ali, a gente pode inclusive descontinuar a parceria. Então aqui a gente tem alguns exemplos de fundos que a gente não gosta, por exemplo, os fundos multimercado, e outros fundos pós-fixados que a gente não conhece, que a gente não conhece o gestor, possivelmente não tem muito tempo de mercado, então a gente vai fazer algumas alterações também em relação a essas exposições. Carteira Brasil, ajuste e balanceamento, né? A gente tem feito isso já. Carteira internacional, você tem conta hoje numa instituição financeira que a gente não tem tanta... A parte operacional não está tão na nossa mão. Tem um ponto focal ali que pode nos ajudar, mas a gente tem um parceiro que traz alguns benefícios, né? Então a gente consegue extrair relatório, você tem 75% de desconto no spread câmbio, né, de novas remessas. Você sabe disso em relação ao câmbio? Sim, mas essa foi a ideia de ter aberto para poder fazer o câmbio do YouTube, jogar para lá e tal. Essa do YouTube é até algo adicional. A gente está montando talvez uma estrutura, porque o que o Renato estava fazendo, Thiago? Ele recebia isso lá fora, o AdSense do YouTube, ele trazia para o Brasil, ou seja, ele já recebia em dólar, transformava em reais, depois ele mandava de novo, fazia 2 câmbios. Mas é porque eu não conseguia linkar a minha conta do YouTube para uma empresa já lá. Exato. Isso é uma coisa que eu não consegui, aí foi... A gente está falando, exato. Foi operacional mesmo até do YouTube. Ou seja, ele ficava à mercê ali, tanto do spread quanto variação cambial. E você está fazendo quantos shows hoje por mês? Cara, tem mês de 40, tem mês de... Que isso, velho? Tipo, hoje você tem show? Então, mês passado, cara, ó a minha agenda do mês passado. Tudo isso aí é show? Tudo isso aqui é trabalho. Mas aí o show, assim, você pega, é o mesmo show que você dá todos os dias? É que tem mês, tem dia que são 2, tem dia que são 3, tem dia... Ó, igual, semana passada eu fiz 11 shows. Essa semana eu vou fazer 3, 6, 8. Qual é o máximo por dia? Eu já fiz 4 no mesmo dia. Nossa. Tipo, entrei 2 horas da tarde e saí 1 da manhã do teatro. É tipo motoboy, né? Pô, é ruim pra nós que ouve as buzinas. Aí falou, imagina eu que ouço todas, né? É exatamente, pô. E tem que entregar a piada igual e eu entrego igual. É isso. Quanto que um show dá pra você de dinheiro, assim? Depende, cara. Depende, assim, da quantidade. Por exemplo, agora eu vou fazer pra Curitiba, agora vai ser 7.500 pessoas. Ontem eu fiz, foi pra 1.000, entendeu? Varia muito. Mas hoje, por exemplo, o ticket médio meu hoje tá, acho que R$75. Ticket médio. Ano passado a gente vendeu 260 mil ingressos. Mas aí desse faturamento você geralmente fica com uma parte dele ou... Fico com uma parte. Com o lucro que der? Não, fico com uma parte. A gente tem produção que a gente faz direto. E aí, quando a produção local funciona assim. Quando você vai me produzir aqui em Alphaville, aí você é o produtor local. Todos os custos são seus, tudo. E você fica com 40%. Tá. E aí, do que sobra... 70 é meu, Renato. 70? É. Quando é produção nossa, a gente faz o custo e aí não tem essa retirada de 40%. Aí é 70 de tudo. Então 260 mil ingressos você vendeu. R$75, supondo que... Ele tá falando de... Que isso, cara? Tudo isso? 19 milhões e 500? É isso mesmo? É isso só de faturamento. Só de show, né? Só de show. Se for 70% disso, não que seja... Não vou nem olhar pra ele, mas imagina, supondo que... Ele ficar com 70% disso, Julinho. Se a minha calculadora não tá errada, tá dando 13 milhões e 650 aqui. Ô, primo, já pensou em começar a contar piada? Mano? Ah, mas eu acho que eu vou virar comediante. Mas não ia dar muito certo, não. Ia ter você que tá me gravando obrigatoriamente lá no show. E é isso, cara. E no máximo minha mãe. Tá louco, sou muito ruim nisso. Uma vez, olha só, uma coisa que eu acho que nunca falei. Uma vez eu falei, cara, eu queria ser mais engraçado. Eu acho que ia ser bom para minhas palestras e tudo mais. Mas contrair. Aí eu cheguei pro Albano, não sei nem se ele vai lembrar. Eu falei, cara, eu queria uma ajuda sua, cara. Eu queria botar umas piadas no meio das minhas palestras e tal. Né? Aí ele foi. Eu fui numas palestras com ele. Aí ele me acompanhou pra me dar um feedback. E aí ele pegou e me escreveu algumas coisas. Ele falou, faz isso e tal. Aí eu fui lá e eu tentar fazer, mano. Aí eu fui lá, falei e tal. Aí eu falei, pô, pensei, né? Ninguém tá rindo, cara. Mas isso é um processo também, imagina. Você, no show de ontem, na palestra de ontem você tá, pessoal, olha, aqui são os números. Na de hoje você fala, então, pessoal, o que tá acontecendo? Entendeu? Isso é um processo, você tem que ir colocando devagar. Só finalizando aqui, tem alguns outros assuntos em paralelo que a gente tem tocado, né, Renato? Parte de seguros, né, que a gente tem também uma estrutura para avaliar os seus seguros, tudo que você tem, seguro de vida, seguro de carro, enfim. Parte internacional, a gente já começou a avaliar também uma migração, como eu falei Tá respondendo legal lá? Estão respondendo, já pedi uma cotação. Né? E a parte de consórcio também, que você tem algumas cartas, a gente está avaliando junto com o nosso parceiro a melhor forma aí de utilizá-las ou não, né? De prosseguir com elas ou não. Simbora, obrigado. E é isso, né? Chorar ali no banheiro agora. Pelo meu passado, calma. Não, mas a notícia é boa.
Tá ajustando. Tá doído, né? Ó o cara, notícia boa, o cara chateado. Mas poderia ser pior, poderia não ter vindo, pensa bem. Sempre pode ser pior, mas sempre pode ser melhor também, Robson. Vamos aí. Não, vamos melhorar isso aí. Vamos Não, melhorar. tá muito Deixa com a legal, tá gente. louco. Deixa com a gente. 3,50. Cara, Deixa com a gente. isso é rentabilidade de pirâmide, né? Isso aí que esse cara Mas tá acostumando assim também, não, né, cara? claro que não. Não é assim. Não se iluda. Tá. Ô, bro, e como faz pra galera comprar seus shows aí? Tem um link na sua bio? Cara, link na bio, lá no meu Instagram, tá lá, clica lá, tem agenda. Tem poucos ingressos. Cara, tem poucos ingressos pra esse ano ainda. Graças a Deus. A gente fez um lançamento e a gente vendeu 40 mil ingressos em 24 horas. Cara, eu nunca vi isso turnê. acontecer. Acho que eu vi o Whindersson uma vez fazer uma coisa... Não foi isso? A gente fez maior. Foi o recorde isso aí. E eu não esperava. Foi 46, na verdade, mil ingressos. Mano, nos vemos aí nos próximos meses, então. E quero ir num show seu, né, velho? A hora que você quiser, você tá em casa. O seu show é em Campinas que você tá fazendo, né? Eu faço Campinas, São Paulo, de 3 em 3 meses eu faço ali no Unimed. Mas é muito tarde os shows de vocês, né? Qual que é o primeiro horário, assim? Por exemplo, Campinas, esse vai ser domingo. Se for domingo, é 5 da tarde, pô. 5 da tarde? 5 e 7. É que a gente dorme cedo. Se for numa sexta, é 7 e 9. Porque também sexta-feira, se bota 5 da tarde, não dá. O pessoal tá voltando do trabalho. Falou o seguinte, se a gente quiser ir, a gente tem que ir como convidado, porque pra esse ano não tem mais Não, ingresso. vocês são convidados. Não, tem alguns ingressos. Mas dependendo da rentabilidade, vocês podem ir como convidado. Vai depender bastante. Os caras assim. Beleza, mano. Valeu, Pô, obrigado. mano. Ó, a próxima vez você tá com quanto de gordura? Eu tô com 16 agora. 16? 15 ponto tal, mas 16. Próxima vez eu quero ver redução nessa taxa de gordura, hein? Não, mas também eu vou chegar, lendo sobre, ali a 11, 10. Não quero baixar mais que isso, não, que aí começa a virar um único objetivo mas da você já vida. chegou em 10? Nunca na vida. Pô, 11, eu 10 nunca é cheguei a sinistro, 14. Quero chegar pra falar. Eu nunca cheguei a 15, pô, é isso, nunca cheguei em 15. Chegar agora. Parabéns, mas 10 é atleta. Vamos ver se dá. por quê? Mas também não tô. É porque eu tô pilhado, tô gostando. Mas não tem essa noia de, não, agora eu tenho que ter 2% de gordura. Não sou atleta. O cara tá montando academia pra nós lá, não sei se você viu. Ele vai botar 55 equipamentos em casa. Melhor que Aronberg, mais tranquilo, não reveza com ninguém. Não, tá vendo? Cara, 55, mas você vai treinar? Pô, total, velho. Vou igual você, assim. Não, dá pra você ficar monstro ao seu tamanho. É a ideia? Não, dá pra ficar monstro, não passar na É porta. o projeto Capitão Bank of America. Esse é o projeto, mano. O cara chegar, fazer Não, pose. Vai rolar. Tem que ter pose room lá pra você ficar se olhando na sua academia. Tem que ter. Muito bom, mano. Valeu, man.